Olá, turminha do quinto ano, salve, salve, saudade de vocês. É mais um dia de aula e hoje nós vamos para a língua portuguesa. O nosso assunto de hoje é acentuação gráfica, tá bom? Então, feche teus olhinhos e vamos pedir a orientação divina. Pai querido, grandioso Deus, vamos nesse momento estudar para aprender, para se desenvolver, para evoluir. Que tu possa contribuir com esse aprendizado, que tu possa iluminar minha mente, para que assim possamos estar cada dia mais preparados para uma faculdade, para um concurso público, para o Enem, para o IFMA. Nos direcione, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Então é isso, galerinha. Aqui é o professor Ney e a nossa aula de hoje é sobre acentuação gráfica. Então, vamos passar para a gente explicar algumas situações importantes da nossa aula. Vamos lá. Eu vou pegar aqui uma canetinha para vocês poderem acompanhar. Vamos lá, rapidinho, pessoal. Tá. A sílaba tônica, que significa sílaba pronunciada mais intensamente, ou seja, qualquer palavra todas as palavras, na verdade, tem uma sílaba, que essa sílaba tem uma tonificação forte. Ela é falada de forma mais intensa. Essa sílaba é chamada de sílaba tônica. Todas as palavras têm uma sílaba tônica, e exceto nas monossílabas, aquelas palavras que só tem uma sílaba e tem um som bem brando. Então essas não tem como ter sílaba tônica, porque só tem uma sílaba e a sílaba não é tônica. Então a gente chama de palavras de monossílabos átonos, esses aí. Mas são poucas palavras como de e outras pequenas palavras, as e outras palavras pequenas que não tem um som forte, ela tem um som fraquinho e elas não têm mais de uma sílaba, elas têm uma única sílaba. Então esses são chamados de monossílabos átonos. Esses são as únicas palavras que não têm sílaba tônicas. Todas as outras têm sílaba tônica. As outras sílabas, por exemplo, quando você tem uma sílaba que é pronunciada forte, as outras fracas, a sílaba forte é chamada de sílaba tônica e as outras mais fracas, a pronúncia é chamada de sílabas átonas, beleza? Então, tônica é aquela pronunciada de forma mais intensa e átonas aquelas que não são pronunciadas de forma tão intensamente. A respeito do emprego dos acentos, é necessário conhecer as regras de uso, pois elas variam de acordo com a posição da sílaba. Vamos entender isso aí. Só voltar aqui. A regra de acentuação das palavras paroxítonas é simples, todas devem ser acentuadas. Então o que a gente vai entender aqui? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Agora eu vou precisar da canetinha aqui, gente. Canetinha, pronto. O que eu quero que vocês entendam aqui, apóstolo. Apóstolo, ela é uma palavra com 4 sílabas, né? Apóstolo. São 4 sílabas. No entanto, a gente encontra uma sílaba que a pronúncia é bem intensa. Por exemplo, no apóstolo. Então, o póstolo, o pó, a gente fala de forma mais intensa. Então, aí está a sílaba tônica. E como vocês percebem, a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. Ló é a última, tó é a penúltima e pós é a antepenúltima. Então vai estar aqui na antepenúltima, antepenúltima sílaba, o pós. Isso significa o seguinte: isso significa que essa sílaba essa palavra, aliás, é chamada de proparoxítona. Por quê? Porque a sílaba tônica está na última sílaba. Então, ela é proparoxítona. E quando a palavra é proparoxítona, todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas, independente de qual seja.
Se você identificar que a palavra é proparoxítona, que o som mais forte é na antepenúltima sílaba, se for proparoxítona, ela já se identifica que essa palavra é acentuada. E o acento, claro, é nela, na sílaba antepenúltima, né? Na sílaba que indica que ela é proparoxítona, carismático. E nós temos também outra aqui, né, que é xícara. O xi é a pronúncia mais forte, é a antepenúltima sílaba, então é uma palavra proparoxítona e precisa ser acentuada. Então a regra é muito simples, só essa. A palavra é proparoxítona, então ela deve ser acentuada. Próximo assunto. Acentuação das palavras paroxítonas. A acentuação ou não das palavras paroxítonas é determinada pela sua terminação. São acentuadas que palavras? As palavras terminadas em ditongo crescente, seguida ou não de S. Tio Ney, o que é um ditongo crescente? Um ditongo crescente, tá bem embaixo aí, é a combinação de uma semivogal e de uma vogal. Então nós temos exemplos aí. Deixa eu pegar novamente aqui o pincel. Vamos lá. Nós temos exemplos aí, Nós temos o nome, vamos lá, Búzios. Não vai dar de copiar aqui, eu acho. Borracha. Não vai dar de copiar, gente. Mas vamos fazer o seguinte, o nome Búzios. O nome Búzios, ele termina com duas últimas, ele termina com duas vogais lá que a gente chama de ditongo, porque são duas vogais que estão na mesma sílaba, que é a sílaba acho que dá de escrever aqui, a sílaba zios. Zios. Então, nós temos aqui, o I e o O que está na mesma sílaba. Então, se o I e o O está na mesma sílaba, o que a gente vai entender? Que aí é um ditongo. E é um ditongo crescente. Por quê? Porque os ditongos é aquelas sílabas que tem uma vogal e uma semivogal. Só que os ditongos crescentes é aquelas que a semivogal vem primeiro. Então, o I é uma semivogal e o O é uma vogal. Como é que eu sei, tio Nico, o que é vogal e semivogal? Aquela que tem um som mais forte é a vogal. Aquela que tem um som mais fraco é a semivogal. Então, Búzios, você percebe que o O você fala mais intenso do que o I. Então, o I é a semivogal e o O é a vogal. E elas estão nas mesmas sílabas. Então, quando isso acontece, a palavra é acentuada, beleza? A palavra é acentuada quando ela for uma palavra paroxítona, ou seja, quando a pronúncia inteira da palavra é na penúltima sílaba. Por exemplo, Búzios, a penúltima sílaba é bu. Então, o acento vai ser no U. Então, eu preciso acentuar por causa dessa regrinha do I, O, I, do ditongo crescente, beleza? Mesmo que seja seguido de S ou não. Então nós temos exemplo aí do táxi, do lápis, aliás, nós temos exemplo aí, da régua, do Búzios e do espontâneo. São os exemplos que eu trouxe. E a outra regra é palavras terminadas em I e S, o S, ou uns. Exemplo, táxi, lápis, bônus, fórum e álbus. Todos têm essas terminações. E a frase e a sílaba mais forte, a sílaba tônica, é na penúltima. Quando isso acontecer, ela deve ser acentuada. As palavras terminadas em ei e eis também devem ser acentuadas se a sílaba tônica for a penúltima. Exemplo, pônei, vôlei e fáceis. Palavras terminadas com L, N, R, X, OS e ONs, por exemplo, também devem ser acentuadas quando a tonificação for na penúltima.
quando ela for uma palavra paroxítona. Exemplo: ágil, elétron, cadáver, tórax, fórceps, prótons, dentre outras palavras. Palavras terminadas em an, com o tio, né? Ans, ans, guan, guen, por exemplo, precisam ser acentuadas. Exemplo: órfão, imas, órgão, órfão, enxaguam, averiguem. Então essas palavras aí, ela tem essa tonificação bem forte no chá, no ri, no ó, e elas têm, então terminam com as seguintes regras, né? Todas são terminadas em ans. Então, se a tonificação é na antepenúltima, se for uma palavra paroxítonas, ela precisa ser acentuada. Então vamos aqui para as próximas regras. Acentuação gráficas agora, só que nas palavras oxítonas. Nas palavras oxítonas. O que são palavras oxítonas? São aquelas que a sílaba tônica é a última sílaba. Estas palavras também seguem uma regra de acentuação determinada pela sua terminação. Por exemplo, se a palavra terminar em A, E ou O, mesmo seguido de S ou não, e a sílaba tônica for a última, significa que ela precisa ser acentuada. Exemplo: gambá, atrás, chulé, vocês, cipó, compôs. Então essas palavras, a última sílaba é forte e termina em A, ou E, ou O, e seja acompanhada de S ou não, como por exemplo atrás, termina com A e acompanhada de S. Então mesmo assim ela precisa ser acentuada. As palavras também que terminam em en e em ens também devem ser acentuadas, como as que terminam em es, el, és, oi e ois. Se a pronúncia maior for a última sílaba, elas precisam ser acentuadas. Beleza? Acentuação dos hiatos. Tio Ney, o que é um hiato? Eu já falei isso nas aulas anteriores. Hiato também é um encontro vocálico, só que no hiato as vogais elas se separam, elas não ficam na mesma sílaba. Por exemplo, saúde, saúde fica SA numa sílaba, U fica sozinho em uma sílaba e o DI fica em outra sílaba. Então o U ficou isolado do A, se separou. Então é um encontro vocálico, porém não na mesma sílaba. A gente chama isso de hiato. Quando é que a gente acentua um hiato? São duas regras simples. A primeira regra é quando ela está sozinha. Por exemplo, saúde, o U fica sozinho. Então, quando isso acontece, ele deve ser acentuado. Entenderam? E também quando é acompanhada de I. Por exemplo, egoísta, na sílaba é separado o I do O, só que o I é acompanhado de um S. Então, nesse caso, ela também deve ser acentuada. As outras palavras não precisam se for acompanhada de uma outra consoante. Só se for acompanhada do I ou ela tiver só, beleza? Os monossílabos tônicos serão acentuados de acordo com uma terminação. Tio Ney, o que é monossílabo tônico? É aquela palavra que só tem uma sílaba e essa sílaba é bem forte. Por exemplo, pé. Pé é uma palavra bem forte, só que ela só tem uma sílaba, então ela é um monossílabo tônico. Se ele não tivesse uma sílaba forte, ele seria um monossílabo átono. Mas como ele é uma sílaba bem forte, ele é única, então ele é um monossílabo tônico. Então os monossílabos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S, por exemplo, pá, já, mais, de, réis, pó e sóis, eles são acentuados porque eles são tônicos, eles têm uma sílaba bem forte. Os monossílabos terminados em el, eu e oi, seguido de S ou não, também devem ser acentuados, como véu, réis e sóis, tá bom? Vamos para a próxima regrinha, tem mais uma que é os casos especiais. Os casos especiais é o seguinte: existem duas palavras que é
Pôr e pôr, existe dois tipos de pôr. É o pôr do verbo pôr, tipo, você pode pôr mais água no meu chá. Então, esse pôr do verbo pôr, ele é acentuado. Já o outro pôr é uma preposição. Por exemplo, se formos por esse caminho, nós não estamos dizendo que nós vamos pôr o caminho em algum lugar. Não, a gente vai pôr ele. Então, esse pôr é uma preposição. Uma preposição que acompanha o este e o caminho, né? Este caminho. Então, é uma preposição. Nesse caso, ele não é acentuado. O pôr, que é um verbo de pôr em algum lugar, eu ponho. Então, esse aí ele é acentuado. A outra exceção é do pôde no passado, no pretérito perfeito, ou pode no presente. Por exemplo, semana passada ela não pôde treinar. Essa semana ela pode. Então, é a mesma palavra, só que em tempos verbais diferentes. Nesse caso, quando o tempo estiver no passado, você tem que acentuar. Quando ele estiver no presente, você não pode acentuar. Tranquilo, galerinha? Então, a tarefa do livro é na página 55, 56 e 57. Pode ser que haja uma dúvida, que surja dúvida em vocês. Se isso acontecer, você me chama no WhatsApp, pergunte que eu te ajudo a tirar essa dúvida. Abraços no coração, amo vocês, professor Ney, sempre à disposição de vocês. Tchau, galerinha, e até a próxima. Fui!